noite a todos. Damos continuidade ao nosso estudo sobre os dons do Espírito Santo. Hoje trataremos do quinto dom e do sexto dom. Estamos seguindo aquela lista, aquela relação da profecia de Isaías, no capítulo 11, versículos de 1 a 3. Vamos recordar esta citação, que para nós é muito importante. Ela é uma profecia sobre o Messias. Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 2. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. O primeiro dom de hoje é o dom da piedade. Para nós compreendermos esse dom, falemos um pouco de algumas premissas antropológicas e sociológicas. Todo homem é chamado a viver em sociedade, relacionando-se com os seus semelhantes. Não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe uma companheira que lhe seja adequada. Essa foi a afirmação de Deus, justificando a criação de uma companheira para Adão. Mas o homem também se relaciona com Deus. Antes do primeiro assassinato, relatado pelo livro do Gênesis, no capítulo 3, Caim matou Abel, já temos Caim se relacionando com Deus e Abel se relacionando com Deus. Ambos sacrificavam a Deus, apresentavam a Deus o fruto do seu trabalho. A oferenda de Caim não agradou a Deus, porque Caim tinha inveja de Abel. E o sacrifício de Abel agradava a Deus, porque era um sacrifício puro. O que desagradou a Deus não foi a apresentação da oferenda, a oferenda em si. Um plantava, o outro criava animais. Caim era, por assim dizer, agricultor. E Abel era, por assim dizer, um pecuarista. O que não agradou a Deus na oferenda de Caim foi a intenção do seu coração. Caim tinha inveja do seu irmão. Mas isso já prova o relacionamento do homem com Deus. Aí nós temos os primeiros indícios daquilo que nós chamamos de culto, a dimensão religiosa do homem. Todo homem, portanto, tem uma dimensão relacional com os seus pares, com os seus semelhantes, segundo a natureza, e com Deus, a relação da criatura com o Criador. E se presume, e se espera, que esse relacionamento seja reto, que esse relacionamento seja justo. A hipocrisia, o fingimento nas relações humanas, nas relações com Deus, o culto hipócrita, a celebração cínica, vazia, artificial, mentirosa, enfim, alienada, são coisas que entram na história de Israel posteriormente. Antes do pecado, antes do capítulo 3 do livro do Gênesis, nós temos o homem se relacionando com Deus e com o próximo de forma pura, de forma reta, de forma justa. Esse relacionamento com o próximo e com Deus, ele assume uma modalidade específica, dependendo do tipo das pessoas com quem nós nos relacionamos. Assim, por exemplo,
esse relacionamento se chama justiça propriamente dita, quando nós nos relacionamos com as pessoas com quem ou em favor de quem nós temos uma dívida rigorosa. Por exemplo, o mandamento de honrar pai e mãe. A honra que se deve tributar ao pai é de justiça. Não é um favor que nós fazemos ao pai honrá-lo. Obedecer ao pai não é um favor, é uma obrigação nossa. Relacionamento de justiça. Cuidar dos pais quando eles se encontram em idade avançada. Ajudar aos pais quando eles precisam, em todos os sentidos. É um relacionamento de justiça. Temos também um relacionamento com Deus que se chama religiosidade ou religião. Discute-se muito qual é a etimologia da palavra religião. Alguns dizem que vem de religar. Religó, ligas, ligare. O verbo ligar, na primeira conjugação no latim. A religião seria então uma forma de ligar a criatura ao Criador. Essa religação, ou essa ligação, ao longo da história da humanidade, assumiu diversas modalidades. Quando é o homem que tenta se relacionar com Deus, temos o mito. E quando é Deus que toma a iniciativa de vir ao encontro do homem, nós temos a revelação. Então são dois movimentos. O homem procura Deus, cria Deus, busca Deus e forja a ideia de Deus, ou dos deuses. Aí vem a mitologia. E o movimento oposto. Deus vem ao encontro do homem. Jesus coloca isso no Evangelho dizendo: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Então reparem, é o movimento de cima para baixo. Deus toma a iniciativa de criar, de se relacionar com o homem, de estabelecer aliança com o homem, de salvar o homem em Cristo e no Espírito Santo. Então, nós temos um relacionamento chamado religioso. É a dimensão religiosa do homem. O homem, já diz a antropologia, tem muitas dimensões, não é? Tem o homo familiaris, tem o homo ludicus, não é? A dimensão da diversão, da brincadeira, do relaxar, enfim. Tem o homo ludicus, já falei. Tem o homo religiosus, tem o homo laboralis, o homem que trabalha. Há muitas dimensões da nossa vida. Em cada dimensão nós nos relacionamos. O homem é um ser social. Quando esse relacionamento assume a dimensão sagrada, transcendental, ou, no caso da mitologia, quando o homem tributa a uma criatura um valor sagrado, então nós temos os totens, nós temos as imagens com um valor sagrado, aquelas imagens perante as quais as pessoas se dobram e reconhecem, acreditam, pensam que ela é um deus, ou um animal. Na Índia até hoje há determinadas tribos, castas, que consideram a vaca um animal sagrado. Pois bem, isso é antiquíssimo, o homem religioso. E temos também a relação de gratidão. Quando determinadas pessoas, tendo feito ou estando realizando benfeitorias, favores, ajudas, caridades para conosco, trata-se de um relacionamento de gratidão. A dimensão de agradecimento leva-nos a nos relacionar com as pessoas. Às vezes, em uma única pessoa, ou muitas dessas dimensões estão comprometidas. Assim, por exemplo, ajudar os pais é uma questão de justiça, mas também às vezes é de gratidão. Meu pai deu tudo por mim e agora ele está velhinho. Eu o ajudo, estou do lado dele, dispenso a minha atenção, o meu tempo, o meu dinheiro, o meu esforço, o meu sono, o meu tempo, porque isso é de justiça, mas também isso é de gratidão. A participação na Santa Missa, por exemplo,
O nosso relacionamento com Deus, ele assume todos esses elementos, se nós repararmos bem. Deus me dá 7 dias por semana. Cada dia tem 24 horas. 7 vezes 24, se não me engano, são 168. Deus me dá 168 horas. É de justiça que eu dê pelo menos 1 hora para Ele. O dia do descanso eu dedico a Ele. O dia do repouso eu dedico a Ele. Parte daquilo que eu recebo eu dedico a Ele. Dízimo é de justiça. É também de gratidão. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, recitamos no credo, no glória. O que significa que o ato da participação da missa é também um ato de gratidão. É de justiça, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu estou dando para Ele, no dia dedicado exclusivamente a Ele, no dia do Senhor, no dia da ressurreição, o meu tempo, a minha presença física diante do altar do sacrifício. Isso é de justiça, mas é também de gratidão. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Pois bem, então o dom da piedade se encaixa nesse raciocínio, nessa lógica. Quando o nosso relacionamento se encaixa em todos esses níveis que tratamos ainda há pouco, no que diz respeito a Deus e ao próximo, por amor a Deus, nós temos o dom da piedade. Infelizmente é um dom muito pouco conhecido, porque muito mal interpretado. Aliás, acredito que vocês já devem ter ouvido alguém usar a seguinte expressão, em tom pejorativo, em tom depreciativo: fulano é muito piedoso. Alguns até criaram uma expressão para debochar da palavra piedoso e chegar até piegas. Nesse caso, o piegas seria uma caricatura do piedoso. Ou o piedoso autêntico, que nos lábios daquele que não suporta a autêntica piedade é depreciado. Mas fulano reza demais. Mas fulano só quer ser o santinho. Mas fulano quer ser diferente dos outros. É uma piedade que não me agrada. Não, aí é preciso nós pontuarmos bem essa afirmação, porque de fato há a caricatura da verdadeira piedade, há uma piedade que não é salutar, há uma piedade que é perigosa, que é nociva, uma piedade que não tem Cristo como centro, que não coloca a Trindade como meta última do nosso ser, do nosso agir. Uma piedade que se afasta dos demais irmãos na fé, uma piedade intimista, uma piedade fechada, avessa, uma piedade refratária à legítima, à sadia convivência com o próximo, uma piedade que prejudica aquela personalidade, prejudica aquela ou aquelas pessoas, levando a condutas, a comportamentos estranhos, esquisitos. São Vicente de Lerins, ou de Lerins, do século V, na Gália, atual França, ele estabeleceu um princípio muito importante que vale não apenas para a doutrina, mas também para o agir dos cristãos, incluídas as suas devoções. Um critério que é fabuloso para nós identificarmos se aquela devoção, aquela prática de piedade, ela é legítima ou não. Ele diz assim: o critério é aquilo que é pregado por todos, em toda parte e sempre. Em latim, vamos ver se eu estou lembrado: quod semper, quod ubique, quod omnia. Quod
ubique, aquilo que é pregado em toda parte. Quod sempre, aquilo que é pregado e celebrado sempre. E aquilo que é por todos. Muito bem, fulana reza o terço todos os dias. É uma prática de piedade legítima? Ela é recomendada pela igreja. A adoração ao Santíssimo Sacramento, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ontem, primeira sexta-feira. Muito bem. As práticas tradicionais. Há outras que são novas, que ainda não têm uma dimensão de universalidade, não foram aprovadas explicitamente pela igreja, mas a igreja que é sábia, que é mãe, que é mestra, vê, observa, analisa e mais para frente aprova. Há determinadas práticas de piedade que nós devemos ter um pé na frente e outro atrás. Delas nós trataremos mais para frente. Só estou dizendo agora, num primeiro momento, já que estamos tratando do dom da piedade, que as práticas de devoção popular, as práticas comunitárias ou individuais de piedade, elas têm que se encaixar, devem se encaixar nesse princípio maravilhoso de São Vicente de Lérins, o que é pregado sempre, por todos e em toda parte. Aliás, a gente percebe logo quando tem alguma coisa estranha ali, tem alguma coisa que não bate bem com a doutrina, com a prática, com a devoção da igreja, a gente percebe logo. E aí é muito importante ter uma posição bem clara, bem definida com relação àquele tipo de prática. Eu vou dar um exemplo muito engraçado. A devoção às 13 almas benditas. Devoção a quem? Primeiro, por que 13? E não menos e nem mais. Segundo, seriam quem? Seriam os 12 apóstolos e Nosso Senhor Jesus Cristo? Eu não sei. Eu confesso que, como bispo, estou aberto a uma explicação sobre esse tipo de devoção, né? A missa pelas almas vaqueiras. Bom, missa pelas almas vaqueiras são que as almas que andam vagando por aí, ou as almas de vaqueiros que morreram, enfim, determinadas coisas assim que a gente, às vezes, muitas vezes, é fruto de uma ingenuidade, fruto até de boa fé, não é? Enfim, missa em ação de graças por fulano de tal. Missa em ação de graças ou em memória de fulano. Missa em memória de fulano. Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Não existe missa em memória de fulano. Missa em sufrágio da alma de fulano, pelo descanso eterno da alma de fulano. Mas missa em memória de fulano, não. Fazer isto em memória de mim. Outra, missa em ação de graças a Nossa Senhora. Nada disso. Missa em ação de graças a Deus por uma graça alcançada por intermédio de Nossa Senhora. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. A missa é uma celebração de ação de graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Missa não é para agradecer a Nossa Senhora, nem a Santo Expedito, nem a santo que quer que seja, com devido respeito a todos eles. Nós podemos agradecer à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, não na missa. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto de teu ventre. Muito bem. Ó Virgem Maria, eu te agradeço, porque a graça que eu obtive do teu Filho foi por teu intermédio. Muito bem. Mas isso não é na missa. A missa é o culto de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos até encaixar um santo na missa. Agora lembrem-se, a missa a quem é dirigida? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, ó Pai Todo-Poderoso.
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. A missa é ao Pai, não é a Nossa Senhora. Ela entra, pode entrar e deve entrar na missa, mas vejam bem como ela entra. Ó Pai, nós te tributamos honra e glória, porque por meio do teu Filho Jesus Cristo obtivemos tal graça, e esta graça também nos vem pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, que no céu intercede por nós junto ao teu Filho Jesus. Agradecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por todas as dádivas obtidas. Quem nos dá a graça é Deus. Os favores, os milagres são todos por meio de Jesus. E só chegamos a Jesus, ao Pai, por meio de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, Nossa Senhora não faz nada. Os anjos não fazem nada. Os santos não fazem nada. Sem Jesus, nada feito. Claro que podemos e devemos pedir diretamente a Jesus. E também podemos e devemos pedir a Jesus, suplicando a intercessão da Virgem Maria, dos anjos e dos santos que já se encontram com Ele na glória. E também suplicando as preces dos nossos irmãos que estão aqui. E lógico, é legítimo que quando obtemos uma graça de Deus, agradeçamos. Isso faz parte da nossa convivência. Obrigado, turma, por vocês terem rezado por mim junto a Jesus. Obrigado pelas orações de vocês. Correto. Obrigado, minha Mãe do céu, porque tu intercedeste junto ao teu Filho Jesus, meu Salvador, e graças às tuas súplicas eu obtive esse favor do teu Filho Jesus. Muito bem. Agora lembrem-se, na missa o agradecimento é ao Pai, por meio do Filho e na força do Espírito Santo. O agradecimento é à Trindade. Portanto, é errado dizer missa em ação de graças a Nossa Senhora. Missa em ação de graças a Santo Expedito, a qualquer criatura. Eucaristia, ação de graças. A quem? A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Está claro? Eu sei que a grande maioria dos católicos, quando manda celebrar uma missa, diz inocentemente: o padre Alexandre, padre Marcelo, Dom José, eu queria mandar celebrar uma missa em ação de graças a Santo Expedito por uma graça alcançada. Bom, compete ao padre que acabou de ouvir educadamente dizer: a missa é em ação de graças a Deus por uma graça alcançada por intercessão de Santo Padre. Está claro? Ficou claro? Missa não é em agradecimento a ninguém, muito menos é em memória de qualquer pessoa. Missa em memória de fulano. Não. Fazer isto em memória de mim. A única memória que se faz na missa é de Jesus. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nessa memória, chamada Eucaristia, se suplica pelo descanso eterno da alma daquele que partiu. Está claro? Ficou claro? Muito bem. Há um texto da carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, que eu quisera citar agora. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Esse texto foi colocado para mostrar que essa pessoa da Trindade, que é infelizmente pouco lembrada, e um dos méritos dessa devoção de Trindade, o santuário do Pai Eterno, ela é meritória nesse sentido, porque redescobre, sem desvalorizar a pessoa do Filho,
sem desvalorizar a pessoa do Espírito Santo, que o nosso relacionamento com Deus é pautado, antes de tudo, numa relação filial. E o filho tem por obrigação relacionar-se com o pai no nível da justiça, honrar pai e mãe. É um mandamento. É de justiça que eu respeite o meu pai, que eu honre o meu pai, que eu obedeça ao meu pai. Agora, o dom da piedade faz com que o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas ultrapasse essa dinâmica de dar e de receber. Dó ut des. Eu dou para que você me dê. Então, não erra o pai que dedica amor e carinho aos filhos, esperando que na velhice ele seja cuidado, amparado pelos seus filhos. Não, não peca. Todavia, há um texto, e esse é o segundo texto que nós já mostramos agora, o próximo texto, reparem, que o dom da piedade ultrapassa essa lógica do dar para receber, do dar e receber, do dar e exigir uma contrapartida. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. De muito boa vontade darei o que é meu, e me darei a mim mesmo pelas vossas almas, ainda que, amando-vos mais, seja menos amado por vós. Eu devo dizer a vocês que essa é uma afirmação ousada e, de certa forma, ela fere, ou pelo menos vai de encontro àquele sentimento nosso de querer uma retribuição. Eu dediquei tanto amor, tanto carinho a essa pessoa e agora ela não está me dando o troco, pelo contrário, está me ignorando, está me desprezando, não está dando a mínima, enfim. O dom da piedade leva-nos a dizer, não importa. Não importa se ela não me deu o troco, se ela não me retribuiu com amor, o amor que eu lhe dei. Se ela não me cuidou, se ela não se lembrou de mim, se ela não me agradeceu, não importa. O dom da piedade, então, aparece como uma coisa não fácil. Porque ele compreende que nos relacionamentos há um nível de justiça, mas há um nível também de doação despretensiosa, de disponibilidade, também é uma outra palavra, digamos assim, atual para definir a piedade. Sim, eu tenho para com o meu Pai, Deus, relações de justiça. Ir à missa é uma obrigação, mas pelo dom da piedade, o cristão diz, para mim é uma alegria. Parece-me que foi Ulisses Guimarães que disse que a felicidade do homem consiste em fazer do dever um prazer. É mais ou menos assim que pensa a pessoa inebriada do dom da piedade. Eu olho para o meu Deus antes de dormir e digo, eu tenho a obrigação de rezar a Ele. É de justiça. Mas nós nos perguntamos, se a pessoa ficar somente nesse nível, nesse âmbito de justiça, onde é que nós vamos parar? Aí ele diz, mesmo cansado, mesmo abatido, eu faço por prazer, porque é o meu Pai. Não é que ele precisa em absoluto, mas eu me sinto motivado a agradecer-lhe. Diz o Salmo 115, que poderei retribuir ao meu Senhor por tudo aquilo que ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O piedoso ultrapassa a lógica legítima do dar e do receber. O piedoso vê a mãe em necessidade e diz, não, é de justiça, eu tenho que estar com ela, tenho que cuidar dela, porque é o mandamento da lei de Deus. Mandamento, manda, é uma ordem. Mas o piedoso diz, sim, mas é algo mais do que isso. Aqui é o amor. E você percebe, quando uma pessoa está no nível da justiça
e a outra que ultrapassou o nível da justiça. Querem um exemplo? Um filho que é estritamente legalista. Ele cuida da mãe por obrigação, não cuida com amor. Está sempre de cara feia. Faz uma cara de abusado quando a mãe está defecada, quando acabou de urinar, quando vomitou, quando caiu na cama, quando vai tocá-la, é com um ar de rabuge, com um ar de repugnância, enfim. O outro que faz por amor, o piedoso, não importa se a mãe está defecada, se a mãe vomitou, se a mãe fez xixi, se está com incontinência urinária, se os lençóis da cama estão todos podres, lá com mau cheiro, enfim. Mas ela coloca a mão ali com a maior naturalidade do mundo e cuida com tanto carinho, dá banho na mamãe, coloca perfume, coloca o pó, o talco Johnson, desculpe a propaganda que eu fiz, enfim, mas faz com tanto amor e cuida da sua mamãe, e a coloca lá na poltrona diante da TV, e coloca o travesseiro, e traz o suco, a comida, enfim. Não é difícil você perceber. O piedoso, ele está além da lógica legítima, correta, justa, do dar e do perceber. Pois bem, em poucas palavras, esse é o dom da piedade.